Boa noite, senhores. Vou estar lendo para vocês de novo mais uma leitura aí da Bíblia. Hoje eu estou no meu quarto, finalmente. Estou gravando sem pressa aqui, né? Porque eu acabo gravando sempre com pressa, que tem que sair para o treino. Hoje eu tô tranquilo. Vamos lá. Eu queria ler Apocalipse, né? Cara, uma coisa que eu tenho que falar. Eu não me sinto digno de estar aqui falando a palavra de Deus para vocês. Mas alguém tem que estar falando isso, né? Alguém tem que contar as verdades que estão aqui na Bíblia para vocês, né? Eu não sou digno que entreis em minha morada, mas dizei uma só palavra e serei salvo. Amém. Carta de Paulo aos Efésios. Vamos ler Carta de Paulo aos Efésios aqui. Unidos por meio de Cristo, que é o que estamos aqui fazendo agora. Vocês estão aqui no canal assistindo e nós estamos nessa união, né? Voltei aqui que tinha parado. Estamos unidos por meio de Cristo, né? Bom, vamos começar aqui. Efésios 2, versículo 11. Unidos por meio de Cristo. Lembrem que vocês, os não-judeus, eram chamados de incircuncisados pelos judeus, que chamam a si mesmos de circuncisados, por praticar a circuncisão. Lembrem do que vocês eram no passado. Naquele tempo, vocês estavam separados de Cristo. Eram estrangeiros e não pertenciam ao povo escolhido de Deus. Não tinham parte nas suas alianças, que eram baseadas nas promessas de Deus para o seu povo. E neste mundo viviam sem esperança e sem Deus. Aqui, Paulo está falando, né, de quando os judeus julgavam os estrangeiros por não ter a circuncisão, que era comum entre os judeus, né, a circuncisão. Aí continua. Mas agora, unidos com Cristo Jesus, vocês que estavam longe de Deus foram trazidos para perto dele pela morte de Cristo na cruz. Olha que coisa bonita. Depois da morte de Cristo na cruz, então, não precisa mais de fazer circuncisão naquele lugar, que vocês sabem. Agora, nós temos a possibilidade de pedir perdão e Deus nos arrepender pelos nossos pecados. E, evidentemente, nós talvez pedimos a Deus, né, se até um pouco acima ali, pedir a Deus para que Ele coloque nosso nome no livro da vida, no livro escolhido, no livro que o nome daqueles que estiverem no livro serão salvos. Beleza. Agora, unidos com Jesus Cristo, estavam longe. Pois foi Cristo quem nos trouxe a paz, tornando os judeus e não-judeus um só povo. Por meio do sacrifício do seu corpo, ele derrubou o muro de inimizades que separavam os judeus dos não-judeus. Ele acabou com a lei juntamente com os seus mandamentos e regulamentos. E dos dois povos formou um só povo, novo e unido, com ele. Foi assim que ele trouxe a paz. Pela sua morte na cruz, Cristo destruiu a inimizade que havia entre os dois povos. Por meio da cruz, ele os uniu em um só corpo e dele... Calma aí. Beleza. E os levou de volta para Deus. Assim Cristo veio e anunciou a todos a boa notícia de paz, tanto a vocês, os não-judeus, que estavam longe de Deus, como aos judeus, que estavam perto dele. E por meio de... Agora acabando aqui a bateria, né, aí o celular fica cortando o vídeo. Que estavam perto dele. E por meio de Cristo que todos nós, judeus e não-judeus, podemos ir, pelo poder de um só Espírito, até a presença do Pai. Portanto, vocês, os não-judeus, não são mais estrangeiros nem visitantes. Agora vocês são cidadãos que pertencem ao povo de Deus e são membros da família dele. Vocês são como um edifício e estão construindo sobre o alicerce que os apóstolos e os profetas colocaram. O que aconteceu? Deus, pela sua morte na cruz, e a cruz em sinal foi uma união entre os povos não-judeus e os povos judeus. Ele uniu todos na cruz, na morte, né? No sacrifício perfeito de Cristo. E a pedra fundamental desse edifício é o próprio Cristo Jesus. Ele mantém o Cristo Jesus é a base do edifício, entendeu? Cristo é a raiz.
Sem ele, esse povo não estaria unido e esse edifício não estaria de pé. As pessoas só podem se unir perante Cristo, né? Você vê aí vários povos do mundo inteiro, as pessoas se unindo e conversando umas com as outras por meio de Cristo Jesus, né? Voltando aqui, ele mantém o edifício todo bem firme e faz com que cresça como um templo dedicado ao Senhor. Assim vocês também, unidos com Cristo, estão sendo construídos junto com os outros para se tornarem uma casa onde Deus vive por meio do seu Espírito. Aqui ele está falando da união, né? E para se tornarem uma casa onde Deus vive por meio do seu Espírito. Então, aqui, eu, você e mais pessoas juntas nos tornamos um templo que o Espírito Santo vive junto, que Deus está no meio, que Deus vive junto. Então é importante essa comunhão aqui entre eu e vocês aqui, nesse local, lendo a Bíblia. Amém. Tamo junto, galera. Muito obrigado. Vou estar postando aqui. E falou.